Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a SAF, né, que se tornou a equipe do Amazonas FC. Então, antes de comentar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC. Seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like aqui e também se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a comentar sobre o assunto. Então, assim, pessoal, eu vou ler aqui a nota aqui que o Amazonas FC soltou, né, aí nas suas redes sociais sobre essa nova fase, né, do clube. Então, vamos lá. O Amazonas FC anuncia oficialmente que concluiu o processo de transformação em sociedade anônima do futebol, SAF, marcando o início de uma nova era para a instituição. A mudança se concretiza com a aquisição do clube por um grupo de investimento internacional, que passa a conduzir o projeto esportivo e administrativo da Onça Pintada. A chegada dos novos investidores representa um passo estratégico para fortalecer a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e acelerar o crescimento do Amazonas dentro e fora do campo. O objetivo é estruturar o clube de forma sustentável, com foco em resultados competitivos, na formação de atletas e na valorização da marca. Mesmo com a mudança societária, o Amazonas mantém seu compromisso com a identidade construída desde a fundação, preservando a ligação com a torcida e a missão de representar o futebol amazonense com orgulho no cenário nacional. Então foi essa a nota aí que o Amazonas FC soltou, né, nas redes sociais aí, falando sobre essa nova fase, né, do clube que se tornou SAF. Aí vem, né, os questionamentos. Primeiro, eu sei que muita gente deve estar se fazendo. Então quer dizer que o Amazonas é um time milionário. Agora o Amazonas vai comprar Messi, quem mais? Mbappé, vai contratar, será, Vinícius Júnior. E não é bem assim, pessoal, porque muita gente, quando ouve essa palavra SAF, pensa que já, pronto, o time já ficou milionário, pronto, vai sair contratando todo mundo. E não é bem assim, né? As SAFs em si é você vender o clube, né? Uma empresa ou investidores que têm interesse em adquirir aquela marca, né? E clube. Então, muitas vezes, o projeto em si não é para montar super times. Às vezes é para poder dar uma estrutura para aquele clube, né? Montar uma equipe, obviamente, competitiva, mas o objetivo é estruturar, né? Como pode dizer assim, reformular, né? A questão do futebol, a questão administrativa, a questão realmente de estrutura, né, da equipe, construir CTs, criar, né, um possível aí novo estádio aí, não sei. Depende muito do que foi ali colocado em mesa, né, para poder ter a aceitação por esse grupo internacional. Então, uma SAF é muito mais do que somente compra de jogadores, né? É toda uma parte administrativa. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Pensa que o time vai brincar de Master League ou então de modo carreira, né? Como a gente faz aqui no canal, e vai sair contratando todo mundo. E não é bem assim. É um projeto que possivelmente vai ser a longo prazo. E não vai ser de imediato ter aquele resultado que todo mundo espera. Vai ser um resultado a longo prazo. Isso eu tô falando pelo que eu acho que vai ser essa SAF, né? Eu acho. Porque a gente só vai ter certeza quando de fato a gente começar a ver os caras trabalhando, né? Porque aqui no futebol nacional, do Brasil, pra quem não entendeu, futebol mesmo nacional, do Brasil como um todo, somente a SAF do Botafogo é que deu certo. E eu falo tanto na questão realmente de administrativa, como estrutural, como também de resultados competitivos, né? Resultados esportivos. Porque o Botafogo também estava numa draga gigantesca. Aí o John Textor pegou e investiu na equipe e a equipe se tornou, né? A equipe que foi, né? Até no ano passado foi uma equipe que
realmente encantou muita gente, né, no futebol nacional e também no futebol internacional, né? Muita gente começou a voltar as suas atenções para o time do Botafogo, né? Então, pelo que eu vi, somente a SAF aí da equipe do Botafogo que deu certo aqui no Brasil. A gente também teve, no caso, a SAF do Cruzeiro, que começou muito mal, né? Ali com o Ronaldo, comprou, depois viu que não deu muito certo, depois saiu, né? Depois vendeu a parte da SAF aí para um outro investidor. Temos a SAF do Vasco da Gama, né? Que foi a tragédia, né? Que acabou parando lá na justiça. E até hoje ainda está nesse imbróglio, né? Para ver como é que tá a situação da administração do Vasco. Tem umas outras, né? Assim, do Curitiba, né? Posso citar também que não deu muito certo, né? Estão tentando aí se remontar novamente aí. Enfim, então, SAF em si não quer dizer que sua equipe vai ter logo de imediato um sucesso, né? É que a torcida espera, né? Aquele sucesso que já vai vir, vai brigar por grandes títulos, né? Não é bem assim. É um investimento a longo prazo. E como é posso dizer assim, uma empresa que compra, obviamente que também ela vai ligar para o lado do lucro. Ela vai ter os seus gastos, né? Porque é um investimento que está fazendo, então vai ter os gastos e vai pegar, né? E também vai ter que ter os lucros. E como é que se lucra? Realmente, com venda de jogadores, né? Com a formação de jogadores, também com a questão de premiações, né? Premiações aí de campeonatos e também na questão de ingresso, né? De chamar o torcedor pro estádio. E aí que tá a grande questão, né? Porque você chama o torcedor pro estádio, né? Quando você tem bons resultados desportivos. Quando você chama o torcedor pro estádio. Por exemplo, ano passado, quando o Amazonas estava bem, né? Na Série B, eu fui, né? Aí pro estádio umas 3 vezes aí na Série B. E eu pude ver, né? Que a torcida abraçou o Amazonas. Obviamente que tem a torcida mesmo do Amazonas, né? Que é a torcida ali que realmente está ali apoiando todo o jogo. Mas o torcedor, né? Que é aquele torcedor comum, que não está muito ligado aí ao futebol amazonense, foi pro estádio, foi apoiar. Então, quando a equipe está bem, está conseguindo resultados, o pessoal vai pro estádio sem apoiar. Então, esse é o grande desafio, né? Porque tem que unir realmente os resultados desportivos com realmente a atração do público para poder acompanhar os jogos. Então, realmente vai ser um grande desafio, né? Mas, assim, eu estava tentando ali pensar num tema, né? Para poder falar sobre a SAF. Se uma SAF seria possível aqui no futebol amazonense. Viu o Amazonas, né? E conseguiu trazer uma SAF aí pro futebol amazonense. Porque assim, cara, SAFs assim, se já teve um rascunho, uma tentativa, vou usar esse termo, aqui no Amazonas. Para quem é amazonense e acompanha o futebol local, viu que por exemplo, o Nacional ia ter uma SAF, né? Até com investidores aí chineses, né? Que ia pegar e ia investir no Nacional. Também teve uma outra equipe que me falha a memória também, que ia ter um investimento. Também ia ter, né? Um investimento aí na equipe do Rio Negro. Inclusive, eu falei no vídeo, né? Que eu fiz aqui faz algum tempo, sobre a situação aí do Rio Negro, que até tinha desistido aí da Série B, do Campeonato Amazonense, por conta da situação financeira. E acabou tendo toda aquela questão, né, que eu falei no vídeo, que acabou atrapalhando aí a possível SAF aí do Rio Negro. Então aqui no futebol amazonense já tivemos aí algumas tentativas, né? Mas não uma concretização de fato de uma SAF. E talvez vocês podem me corrigir à vontade, tá bom? Talvez seja a primeira vez que realmente de fato tenhamos aí uma SAF de fato aí no futebol amazonense. Eu sinceramente falando, tomara que seja realmente um pessoal que queira mesmo investir, que realmente sejam bons administradores e consiga, né, elevar aí o nível do futebol amazonense, porque ter uma equipe como o Amazonas ali bem administrado, realmente tendo resultados aí bons, né, atrai olhares aí pro futebol daqui, porque aí surge a SAF do Amazonas, pode vir outros investidores e também investir aqui no futebol amazonense. Então isso é importante, porque ganha visibilidade aí nacionalmente e até internacionalmente, né? Então realmente é muito importante isso. Mas assim, como falei, até se ter os exemplos aí de Vasco, Cruzeiro, é preciso ter gente séria
para poder assumir essa bronca. Porque não adianta somente vir uma SAF, um investidor aí que não sabe administrar. Porque isso acaba levando uma equipe pro buraco, né? Porque quando vem alguém que não sabe administrar um clube, aí quebra o clube por inteiro, né? Então, acaba realmente sendo complicado, né? Porque a gente já viu grandes equipes aí, até internacionalmente, quebrando porque realmente não deu certo a questão do investimento, né? Por má administração. Então, é complicado. Então, eu realmente espero que o Amazonas possa aí crescer com essa nova SAF. Então, eu sei muito bem que não vai vir aqui os caras, né? Vai sair comprando todo mundo aí. Vai trazer um monte de jogador de renome aí o Amazonas, sabe? Sair contratando aí meio mundo aí. Não é dessa forma. Até porque, como eu falei, é um investimento a longo prazo. Então, não vai ser dessa forma. Então, a gente vai ver com o tempo realmente esse investimento. Eu tomara que realmente seja realmente um grande sucesso essa SAF e o Amazonas possa aí, não só o Amazonas Clube, como também o Amazonas Estado possa muito bem também usufruir disso, que a gente crescer aí nacionalmente e quem sabe, né, internacionalmente. Então é isso, pessoal, isso que eu tinha que falar aqui da SAF do Amazonas. Então, pessoal, quem estiver acompanhando aqui o vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Pessoal, é sério, muitas pessoas passam por aqui, assistem ao vídeo, mas esquecem de deixar o like e também se inscrever aqui no nosso canal. Então é muito importante aqui para o canal o like e também a inscrição de vocês. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!